Lucas é um evangelho que tem algo muito especial, né? Porque a forma como ele é escrito, nós reparamos que... Obrigado. A forma como ele é escrito, nós reparamos que de fato, né, o sujeito era médico, né? Porque Lucas ele gosta muito de descrição, ele quer descrever tudo. A gente repara nisso quando tem uma cura, porque geralmente é um doente, né? O sujeito vem doente e Lucas não se incomoda de apenas dizer qual era o problema do indivíduo, ele quer descrever por que o indivíduo tinha esse problema ou qual era a forma como ele se mexia por causa desse problema. Então ele gosta muito de descrever as doenças, justamente a gente repara que é um médico que está escrevendo, e por causa disso ele gosta de detalhes em tudo o que ele vai contar, até mesmo quando não é a história de um doente. Então aqui a gente não vai ler a história de um doente, mas você vai reparar que Lucas ele vai nos detalhes daquilo que Jesus disse, e isso é maravilhoso para nós que somos enriquecidos pela bela escolha de palavras que Jesus sempre faz quando fala. Afinal, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, sempre há de ser da melhor maneira escolhida em cada termo que ele vai usar. Então, Lucas 15, eu vou ler o verso 1 e o verso 2 e depois a gente vai pular direto para o verso 11. Aí é uma sequência, esse capítulo é uma sequência de 3 parábolas, né? Eu quero ler por que Jesus começou essas parábolas, e então eu vou pular direto para a última, que na realidade acaba sendo uma repetição das 2 anteriores e algo mais. Então vamos ler aqui Lucas 15, versos 1 e 2 primeiro. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora você pula lá para o verso 11. Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância em pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantou-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegando perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo-lhe, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Muito bem. Nós lemos, essa é uma parábola bem conhecida, né? Talvez a mais conhecida das parábolas de Jesus. O Tim Keller chega a dizer que é a mais tocante
das parábolas de Jesus. Então, de alguma forma, ele afirma que quando nós lemos essa história, ela mexe com o nosso coração. Nós, de alguma maneira, sentimos muita proximidade desses personagens. Talvez porque você já se viu na condição um pouco de um filho pródigo. Talvez porque você, sendo pai, já percebeu por que o pai age dessa maneira, no sentimento de profundo apego que você tem ao seu filho, a ponto de não poder largá-lo, mesmo que talvez a atitude dele não seja ideal. Talvez, e esse bem talvez, porque geralmente a gente não se identifica com esse, mas talvez em algum momento da sua vida você tenha se identificado até mesmo por um mais velho, por alguma chateação, por alguma coisa que aconteceu. Essa história é tocante porque facilmente nós entendemos o que está acontecendo. Facilmente nós nos pomos nessa história. Todo mundo tem alguma história para contar sobre um filho que abandonou os pais, que não se importou com a mãe ou com o pai dele. Todo mundo tem alguma história para contar sobre alguém que seguiu para algum lugar distante para poder aproveitar a vida e em algum momento teve que voltar, porque de fato esgotou todos os seus recursos. Nem mesmo voltou por puro arrependimento, mas esse arrependimento só veio porque de fato ele viu que não tinha mais nada. Então eu acredito que por essas razões essa história é muito fácil de nos tocar e da gente entender o que está acontecendo ali. Mas para além disso, eu queria agora começar a pensar um pouco ela com os irmãos. Então vamos começar a tentar analisar um pouco o que se dá no texto primeiro, pensando naqueles 2 primeiros versículos que eu li. Por que eu quis ler esses 2 versículos antes? Como eu disse, eles nos dão o contexto do texto. Porque ali nós descobrimos que Jesus estava pregando e 2 tipos de pessoas se aproximavam dele. É claro, você pode observar que na realidade são 4 listados ali: publicanos, pecadores, escribas e fariseus. Mas na prática são 2 tipos: os escribas estão com os fariseus e os publicanos estão com os pecadores. Então são 2 grupos: os pecadores e os fariseus. Essas 2 pessoas estão assistindo Jesus pregar. Só que, e aqui já começa a se diferenciar. Lucas diz para nós que cada vez mais os publicanos e os pecadores vinham porque queriam ouvir Jesus. Havia neles um desejo de escutar o que Jesus tinha para dizer. E aqui a gente já começa então a reparar em alguns detalhes. Talvez você, como eu, por muitos momentos da minha vida, tenha se perguntado: mas afinal, o que é um publicano? Que nome engraçado, né? Publicano. Eu ficava, quando era mais novo, pensando que publicano era alguém que publicava alguma coisa. Publicano, né? Mas não é isso que o publicano faz. Tecnicamente, o publicano é um coletor de impostos. E aí você já entende que o povo não gostava deles, né? Naturalmente, coletava imposto. Ninguém gosta do coletor de imposto. Ou, não digo ninguém, mas muita gente não gosta do coletor de imposto. Se você trabalha na Receita Federal, desculpa. Mas, para além disso, especificamente, ele é mais ordinário, porque ele não é apenas o coletor de impostos. Ele coleta impostos para Roma. Ou seja, há um país estrangeiro que domina os judeus. E este homem, sendo judeu, tira dinheiro dos judeus para enviar para Roma. Por isso esse homem é odiado. Porque ele não basta coletar impostos, ele envia esses impostos para pagar as legiões que vão oprimir os judeus. Logo, essa pessoa é muito odiada. E por essa razão, o fariseu não andava com eles, o fariseu não se aproximava deles, porque o fariseu era o sujeito que melhor cumpria a lei de Deus. O fariseu buscava em tudo o que fizesse fazer exatamente aquilo que a lei mandava. Na verdade, quando a lei não mandava direito, ele acrescentava para ficar melhor. E aqui vai um parênteses: toda vez que nós decidimos acrescentar alguma coisa à Bíblia para ficar melhor, geralmente ele vai ficar muito pior. Lembre-se de Abraão, que ouviu a promessa de Deus: você vai ter um filho com Sara. Ele pensou: eu acho que ele botou a Bíblia no lugar errado, não era Sara, E aí teve a sua relação com Agar, de fato teve Ismael, mas o Senhor veio dizer: não, estava errado, era com Sara mesmo, do jeito que eu falei. É sempre do jeito que ele fala. Mas os fariseus acrescentavam. Por exemplo, tem aquele episódio em que os apóstolos estavam junto com Jesus e perguntaram a questão da quantidade de vezes que tinha de se lavar as mãos, ou ainda os fariseus foram até Jesus e dizer: olha, seus apóstolos não lavam as mãos antes de comer? E a questão ali não era por educação ou até mesmo por higiene. Os fariseus, sabendo que era necessário lavar as mãos, lavavam-na 7 vezes. Por quê? Porque achavam bonito o número. Não dizia quantas vezes tinha que lavar, então lavar 7 vezes, que assim é perfeito. Acrescentaram, não dizia nada sobre 7 vezes. Vamos lavar. Então essa era a forma como os fariseus pensavam. Ora, vamos fazer tão perfeito, mas tão perfeito que onde não está perfeito a gente aperfeiçoa. Vamos fazer ficar certinho. E por isso,
ele não se misturava com o publicano, porque que pessoa maligna é o publicano, que pessoa maligna é o pecador, eu não posso chegar perto dele, porque só de tocar nele eu já pego o pecado. É igual a doença, você toca e pega, igual o Covid, cuidado, né? Então ele queria distância. Assim o fariseu pensava, né? Por outro lado, exatamente por isso talvez o publicano procure Jesus, porque ninguém quer falar com ele, nenhum mestre da lei para dar atenção ao publicano, ou quer mesmo chegar perto do publicano. Mas Jesus chega, Jesus se importa, Jesus fala com eles, muitas vezes Jesus toca neles e de fato senta e come com eles. E todas essas coisas incomodam profundamente o fariseu, que até vai lá ouvir, porque percebe, minha nossa, esse homem, ele fala com conhecimento, ele realmente parece ser um profeta, mas não pode ser, porque ele fala com pecadores, não pode ser. E eles falavam isso entre si. Lucas faz questão de dizer isso para nós. E é nesse momento que Jesus decide contar essas 3 parábolas do texto, do qual nós lemos apenas a última. Então, rapidamente, quais são as 2 parábolas anteriores? A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Essas 2 parábolas são muito parecidas, né? O que elas falam? Elas falam sobre alguém que tinha uma grande quantidade de alguma coisa, ou 100 ovelhas, ou 10 moedas, e de repente uma se perdeu. E então o sujeito, no caso um pastor na primeira e uma mulher na segunda, fica procurando aquilo que se perdeu, e procura, e então acha, e quando acha, chama a todos, alegrem-se comigo, porque o que estava perdido foi achado. Ora, não é como a história que nós lemos também, por isso eu disse que elas são parecidas, no final das contas elas de alguma maneira se complementam. Aqui também nós temos a história do filho mais novo, alguém que se perdeu e o pai então se alegra porque foi achado. Porém, Jesus, em sua implacável sabedoria, repara que primeiro ele tinha que demonstrar aos fariseus qual era a relação dele com os pecadores e os publicanos. E aí ele conta as 2 primeiras parábolas. E na terceira, ele mais uma vez conta a história de algo que se perdeu e se achou. Só que dessa vez, ele deu um personagem para os fariseus. E é aqui então que a gente vai ter toda a atenção para quem são os personagens da nossa parábola. Vamos começar pelo filho mais novo, né? Como toda essa introdução, acho que você já reparou que o filho mais novo representa os publicanos e os fariseus, os publicanos e os pecadores, né? Todos eles estão postos no filho mais novo, e dá para entender o porquê da chateação com o filho mais novo. Vamos analisar o que o filho mais novo fez. A primeira coisa é que um judeu, quando escuta essa história, ele já fica assustado no começo dela, quando diz que o filho mais novo foi até o pai e disse, dá-me tudo que é meu. Ele quase ordena ao pai, olha só, tem uma ordem para você, me dá tudo que é meu. E a pergunta é, o que é seu, meu filho? O que te pertence? Ele parte do princípio de que, como ele tem direito a uma determinada herança, ela deveria ser entregue agora. Eu quero receber minha herança agora. Só que tem um problema nisso. E qual que é o problema? Herança pressupõe morte. Alguém morreu, logo você herda. Logo, para um judeu que escuta essa história, o que ele pensa é, olha, esse homem tem que morrer, ele está desejando a morte do próprio pai. Esse homem deseja que o próprio pai dele morra. É assim que um judeu escutando essa história interpretaria. Porque se ele pede a herança do pai, ora, o pai dele está vivo, ele quer que o pai morra. Você tem uma ideia? No passado, as pessoas se referiam aos reis, né, dizendo algo como, por exemplo, Dom Pedro II, que ele viva para sempre. O sujeito se referia ao rei, e então ele acrescentava essa vírgula para dizer, olha, que ele viva para sempre. Como quem deseja mesmo, olha, ele tem que viver para sempre, porque ele é o rei, a gente precisa dele, enfim, né? E o interessante é que, se o sujeito dizia isso do imperador, que estava lá no Rio de Janeiro, estava lá muito longe, às vezes, de onde ele morasse, dependendo de onde ele morava, né? Ou mesmo ele morando no Rio de Janeiro, talvez ele não encontrasse com o imperador, né? Quanto mais ele não se sente com relação ao pai dele, com relação à mãe dele, com relação a alguém tão próximo. E Jesus apresenta esse homem para que a gente possa perceber o tamanho da maldade dele, porque ele não é capaz de pensar isso do próprio pai. Ele queria que o pai morresse. Eu queria a herança de uma vez. É isso que ele está dizendo. O pai, porém, então, tinha o direito de mandar matar o filho, mas ele tem piedade. A gente vai avaliar por que ele tem piedade depois. Mas ele tem piedade, ele não mandou matar o filho e fez exatamente o que ele pediu. Tá bom. Ele provavelmente separou uma parte dos recursos que ele já vinha guardando há algum tempo. É comum
que o pai, percebendo que está chegando o seu momento, comece a acumular dinheiro, porque os bens móveis são divididos por todos os filhos, só que não igualmente. O filho mais novo recebe, por exemplo, nesse caso onde você tem dois, ele recebe 1/3 dos bens do pai. Ou seja, o pai vai pegar daquilo que ele tem, vai dividir por 3 e 1/3 vai para o filho mais novo. Então, esse rapaz provavelmente recebeu 1/3 da riqueza que o pai dele possuía. Ficou na mão dele e ele não perdeu tempo, logo que conseguiu juntar esse dinheiro, tchau, fui. E foi fazer o quê? Foi curtir a vida. Jesus diz que sabe-se lá como ele gastou esse dinheiro das piores maneiras. O filho mais velho chega a dizer, né, gastou com as prostitutas. Essa é a fala do filho mais velho. A gente não sabe se Jesus está colocando isso como uma interpretação que o filho mais velho tira da situação ou como uma realidade. Mas tratando-se de uma parábola, uma história que apenas está nos ensinando alguma coisa, é bem justo você interpretar que sim, possivelmente ele gastou com prostitutas e sabe-se lá mais com quantas coisas ele não gastou, coisas que seriam consideradas erradas. E ele gastou como quis o dinheiro. E depois de gastar todo o dinheiro, então vem a fome. E eu acho que aqui a gente já começa a ver os truques que Jesus está usando para contar a história. Veja bem, ele usa a ideia de esbanjar, gastar o máximo que pudesse. Olha, mostrar a todos o quanto eu tenho em fartura, para então dizer, e aí veio a falta. Era tanta vontade de esbanjar, e esbanjar, Jesus deixa claro, com as suas atitudes malignas. E então de repente ele não tem mais nada. Aqui ele demonstra para nós um pouco da ideia de vazio que há em todos os nossos pecados. Porque o pecado geralmente é a busca por algum prazer. Prazer esse que muitas vezes tem até algum valor e alguma posição digna, mas nós o buscamos de uma maneira errada, por N circunstâncias em cada pecado na sua especificidade. E então, como nós buscamos de maneira errada, logo ele vai se tornar uma fonte de um prazer que você vai buscar ter ele no máximo que você puder, e quando você finalmente tiver, é vazio. Ainda não é o que você precisava. Não, isso não é o que você precisa. Você precisa de algo mais. E aí, quando ele finalmente percebe o seu vazio, aqui nós vemos mais uma vez Jesus escolhendo de uma maneira divina as palavras que ele vai usar. O que ele diz? Ele diz que então esse homem tinha que achar um jeito de comer. E aí ele encontra o trabalho para trabalhar com porcos. Ora, aqui a gente vai se lembrar, né, de uma historinha. Uma vez eu vi, talvez você já tenha visto também, um meme que aparece de vez em quando no Facebook dizendo como escolher uma religião. Uma piadinha, né? Ele diz assim: hindus, tem pessoas boas? Tem. Tem pessoas más? Tem. Comem bacon? Não. Islâmicos, tem pessoas boas? Tem. Tem pessoas más? Tem. Comem bacon? Não. Judeu, tem pessoas boas? Tem. Tem pessoas más? Tem. Comem bacon? Não. Cristãos, tem pessoas boas? Tem. Tem pessoas más? Tem. Comem bacon? Em geral, sim, né? Então a ideia é escolher o cristianismo. É certo que eu vou te dizer para escolher mesmo, mas não por essa razão. Mas é uma piadinha que se faz porque o judeu, de fato, não come bacon, né? O judeu não pode comer bacon, ele não come porco, porque o porco é um animal imundo. Como o presbítero bem lembrou no início do culto, né? Pedro, inclusive, quando percebe que está lhe sendo oferecido um animal impuro, ele vai dizer: não, Senhor, jamais eu faria uma coisa dessa, nem tocaria um animal desse, porque era assim o pensamento do judeu. Então a escolha de Jesus por cuidar de porcos, ela tem uma razão de ser. Assim como o publicano trabalha para os estrangeiros, fazendo uma coisa considerada completamente suja para o judeu, na parábola ele também dá para o filho mais novo exatamente um trabalho que qualquer judeu consideraria sujo, e diz: ele estava em necessidade, por isso foi por esse caminho. E aqui não é uma tentativa de justificar apenas ele, como quem diz: portanto, se ele estava em necessidade, tudo bem, tá? Finge que não aconteceu, porque não se esqueçam que esse é o filho que desejava que o pai morresse. Mas ele está demonstrando que é possível ter compaixão, mesmo de alguém terrível. E aí ele está demonstrando que mesmo essa pessoa ali, faminta, ela precisa ser cuidada. Ok, observamos um pouco sobre o filho mais novo, né? O texto vai dizer para nós que ele tornou em si, ou ainda em algumas traduções que eu gosto mais, caindo em si, né? Então ele caindo em si percebeu: minha nossa,
Olha como é a vida dos empregados do meu pai. Não é muito melhor do que a minha? Eu aqui, lutando para conseguir ter o que comer, lidando com comida de um porco. E os empregados do meu pai vivem muito melhor. Certamente, eu não tenho direito de ser filho do meu pai de novo. Olha o que eu fiz. Mas talvez, quem sabe, ele não possa deixar pelo menos que eu seja um dos empregados dele. Guarda essa informação. Esse homem olhou para a situação e ele percebeu o tamanho da sua maldade. Pai, ele sai o discurso, né? Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Pequei contra Deus e pequei contra você. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Percebe bem isso. Ele não tem nem esperança mais de ser filho. Ele só quer ser um empregado. Ok, agora a gente pode observar um pouco sobre o filho mais velho. Quem é o filho mais velho? Por essa introdução que eu fiz, você também provavelmente vai interpretar que o filho mais velho são os fariseus. Ele está ali para representar os fariseus. E o filho mais velho, ele, por alguma razão, ele demonstra que em algum momento ele guardou o sentimento do irmão mais novo. Não sei porquê. A gente não tem essa informação. Jesus não faz questão de dar. Talvez seja porque ele lembra que o irmão desejou a morte do pai. Talvez seja porque ele fica enlouquecido de perceber que recursos foram gastos, né, para que esse sujeito gastasse, sabe Deus como, dinheiro. Sabe Deus como não, nas piores coisas possíveis. Talvez ele seja assim porque ele é certinho mesmo. E ele olha qualquer pessoa fazendo uma coisa que lhe parece errado e diz: pecador, fique longe de mim. Seja qual for a razão, o fato é que ele fica profundamente incomodado, porque o pai, ao ver este filho, este que esbanjou o seu dinheiro, o pai o abraça, o traz para perto e dá uma festa para ele. Ele diz: puxa, você nunca deu uma festa para mim. Eu que fiquei aqui, e perceba as palavras de Jesus, e cumpri os teus mandamentos, fiz tudo exatamente como você manda. Eu fiquei, e você nunca fez uma festa para mim. Essa é a reclamação do filho mais velho. Perceba também que ele faz questão de não chamar o irmão de irmão. Quantos de nós não chegaram ao ponto de, por uma traição, por uma chateação, ou seja lá o que for, não olhar para uma pessoa que é irmão, seja em Cristo, seja de sangue, né, e tratá-lo como se ele não merecesse ser perdoado? Não, esse daí com certeza não é irmão. Ele não chama o próprio irmão de irmão, ele diz: este é teu filho. Quem é este teu filho? O irmão dele, meu irmão. Ele poderia ter dito, mas ele diz: este é teu filho, não é meu irmão, é teu filho. Ele então vai falar isso, e ele vai chegar a dizer que você nunca deu nada para mim. E aqui então vem as palavras que Jesus usa, a resposta do pai: meu filho, tudo o que eu tenho. Aqui alguns sugerem que seja a informação de que o filho foi restaurado como família, mas não foi restaurado na herança. Já perdeu tudo, gastou tudo, né? O herdeiro de tudo agora é mais velho. Eu não sei se necessariamente é essa a resposta que a parábola quer dar para nós, mas uma coisa é certa: ele está querendo dizer que, meu filho, você tinha acesso a todas as riquezas daquilo que eu possuo. Tudo o que eu tenho está ali para ser usado por você, está a seu dispor, porque você é meu filho. E você está aí chateado. Por que o filho mais velho está chateado? O filho mais velho está chateado porque ele olha para a situação e ele pensa: eu vou fazer tudo do jeito certinho para que meu pai me ame mais. E então ele quer, no final das contas, chegar à conclusão de que, de fato, o pai demonstra mais amor por ele. Olha como meu pai me ama. Não é isso que ele quer? Ele quer uma festa para ele. Por que eu fiquei e você nunca me deu uma festa? E esse daí foi embora, você dá uma festa para ele. A chateação dele é: eu quero que você demonstre que me ama. Eu quero que você diga que me ama. Não, eu quero que você me ame mais do que esse, porque esse é pecador e eu não. Eu quero que você me ame porque eu de fato sou teu filho, aquele não. É isso que ele está dizendo. E aqui nós percebemos então a resposta do pai, e como ela é poderosa. Meu filho, você já tinha acesso a tudo, você só não teve porque você não quis. A verdade é que tanto o irmão mais velho quanto o irmão mais novo estão perdidos. Ainda que o mais velho tenha ficado com o pai, ele está tão perdido quanto o mais novo, apenas por caminhos diferentes, mas os dois não encontraram o caminho. Ok, e finalmente a gente tem que chegar no pai. Quem é o pai? E essa pergunta, ao mesmo tempo que ela é fácil de responder, ela é profundamente maravilhosa, porque então nessa história
Jesus torna Deus o personagem. E não só torna Deus o personagem, porque ele já fez em outras parábolas, mas aqui talvez seja uma das parábolas em que ele mais dá sentimento para Deus. Ele nos faz ter acesso a um pouco de como Deus se sente com relação a todos nós. E é por isso que ela é tão poderosa e tão bonita. Tim Keller, mais uma vez eu cito, num livro que ele mesmo chama de O Deus Pródigo, diz que esse que era o nome dela dessa parábola. Ela devia se chamar O Deus Pródigo. Por quê? A palavra pródigo pode significar a ideia de alguém perdulário, que é o sentido que a gente geralmente dá para a parábola, alguém que gasta tudo o que tem, todos os recursos, sem se preocupar. Mas existe um outro sentido para a palavra, que é a ideia de alguém que afetuosamente dá com liberalidade. Mesmo sentido quase, né? Alguém que gasta seus recursos, mas nesse caso é com uma boa intenção por detrás. Ora, alguém que está disposto a abrir mão do que tem pelos outros. E aí ele vai chegar a dizer, porque na realidade ele é o Deus pródigo, porque ele é o Deus que está sempre disposto a restaurar relacionamentos. E essa é a história que nós estamos vendo aqui. O pai o tempo todo está tentando restaurar relacionamentos. Primeiro, com relação ao filho mais novo, né? O filho mais novo, como eu disse, deseja que o pai morra. E qual a resposta do pai? Você quer que eu morra? Morre você. Mas não é essa a resposta do pai. O pai entrega, tá bom, você tem os recursos? Toma, faça o que você quiser. E isso certamente lhe dói, mas era necessário fazer assim, porque era preciso que o filho tomasse os caminhos que tinha que tomar, para encontrar por si mesmo o arrependimento. E então o filho vai, e o pai entrega o recurso. Mas o texto nos conta que o pai ficou olhando o caminho do filho, esperando o dia que ele ia voltar. O pai fica esperando, um dia o filho vai voltar. Ele é convicto de que seu filho vai voltar. E aqui, é claro, a gente não pode tratar isso como aquilo que a gente vê na relação do dia a dia. Nenhum homem pode ter convicção de que as coisas vão acontecer como ele quer que aconteça. Se você der 10 reais para o seu filho e dizer para ele, olha, eu quero que você vá até lá e gaste com uma Coca-Cola e traga ela para mim fechada e nenhuma bala. Você não vai comprar nenhuma bala. E a criança vai. Talvez ela volte sem nenhuma bala. Talvez não. Talvez tenha algumas balas escondidas no bolso. A Coca-Cola custou quanto? 10 reais. Ela custou 10 reais. Aí quanto foi? 600 ml de Coca-Cola, 10 reais. Custava. Lá na padaria. E se for lá, você vai ver. Não, mudaram o preço agora. Mas na hora que eu fui, custava 10 reais. Né? É possível. A gente não sabe. Mas esse pai é diferente, né? Porque esse pai está visitando Deus. Deus sabe que direção seu filho vai tomar. Ele conhece aqueles que são seus filhos. E, portanto, ele dá o recurso, sabe que o filho vai voltar. E espera o retorno do filho. Mas a história conta para nós que alguns autores bíblicos, né, eles fazem questão de evitar repetições. Eu acho bem legal isso, porque facilita um pouco a nossa leitura. Por exemplo, Moisés, ele diz assim, e então disse Deus, e aí ele diz o que Deus disse, e ordenou que eu contasse ao povo. E então eu fui até o povo e disse, e falei aquilo que Deus falou. Ele vai lá e simplifica para a gente, para não repetir o mesmo texto 2 vezes. Né? Nessa parábola não, Jesus sabiamente vai lá e repete o texto. Então o filho ensaia o discurso, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. E quando ele encontra com o filho, ele começa a dizer o mesmo discurso. Porém, o pai interrompe. Quando ele diz, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, o pai não deixa ele continuar. Levanta. Ei, tragam um anel, tragam uma melhor túnica, tragam-me os melhores calçados. Aqui vale uma observação. Quem andava descalço era escravo, era servo. Quem anda calçado é senhor, é alguém que tem posição é alguém que tem terra. Então o que o pai está fazendo é restaurar o filho. Ele está dizendo, olha, este aqui é meu filho, ele jamais será um dos empregados, ele jamais será um dos servos. E aqui não é para ver mal aquele que é servo. Em muitas das suas parábolas, Jesus valoriza o servo. Mas aqui a mensagem é que Deus jamais olha para o seu filho como membro do filho. O filho é que muitas vezes olha e vive como se não tivesse pai, mas Deus sempre olha para o filho como filho. E é por essa razão que ele diz, trata-me como, não tem tempo de dizer trata-me como um dos seus empregados, jamais será tratado como um dos empregados. Você é filho e será tratado como filho sempre. E então ele restaura o filho. E talvez um dos exemplos mais bonitos sobre a restauração
estejam naquilo que, se eu não me engano, como a do Lutero foi o primeiro a perceber. Repare, o pai corre. Ninguém corre se está na posição de um dono de terras. Talvez crianças corram. Você vê crianças correndo. Terminam os cultos nas igrejas, muitas vezes você vê crianças correndo para lá e para cá dentro do templo. Que criança corre? Talvez você veja o servo correr. O dono da fazenda tinha um recado para dar, ele manda: ô servo, vá até lá e dê tal recado para tal pessoa. E o servo tem que correr para dar o recado. Talvez até a dona da fazenda corra. Talvez ela tenha que se preparar para o marido, e então ela corre para organizar alguma coisa na casa. Mas o dono da casa jamais corre. É indigno dele. Ninguém pode vê-lo correndo, porque ele é a pessoa mais importante. Ele é o dono da terra. Ele jamais vai correr. E o texto então nos conta que o pai correu. O que ele quer dizer para nós quando o pai corre? Ele quer dizer que o pai se coloca até mesmo numa posição que é indigna dele. A gente pode lembrar então de Filipenses, quando diz para nós que aquele que é igual a Deus assumiu forma de servo. De fato, para restaurar o relacionamento conosco, o próprio Deus se tornou como nós somos, homem, para que então, através da sua vida, nós pudéssemos de fato nos relacionar com Deus. Tem uma frase que eu sou apaixonado por ela e que talvez ajude a gente a entender esse ponto. Ela é do pregador batista John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino. Ele diz assim: ver um príncipe rogar a um mendigo que aceitasse uma esmola seria uma cena estranha. Ver um rei rogar a um traidor que aceitasse clemência seria uma cena ainda mais estranha. Mas ver Deus rogar a um pecador que ouça Cristo dizer: estou à porta e bato, com um coração e um céu de graça para outorgar àquele que abrir, essa é uma cena que assola os olhos dos anjos. Essa é uma cena impensável. Deus, o Todo-Poderoso, vai até o pecador e continua dizendo: estou à porta e bato e quero te encher de bênçãos. E aqui eu não falo tão somente de bênçãos materiais. Ou bênçãos materiais são a minha menor preocupação. São as bênçãos da beleza de Deus. E quando nós de fato estivermos em contato com Ele e percebemos quão belo e maravilhoso Ele é, e então nos encantarmos do seu amor, essa é a verdadeira bênção. Aquele já e ainda não, que nós sabemos que nós, quando nos entregamos a Cristo, já começamos a gozar da maravilha dele. Mas um dia nós veremos isso com perfeição e glória. Amém. Esse é o sentido aqui. Bom, dito isso, eu queria rapidamente desenvolver 3 aspectos doutrinários que a gente pode tirar desse texto. O primeiro deles é a salvação. Jesus conta essa história para que esses homens percebam como funciona a sua salvação e percebam que a sua salvação abrange a todos. É comum alguém dizer: sabe, a gente precisa pregar para o fulano, porque fulano é um homem certinho, fulano faz tudo certo, com toda certeza, olha, ele só precisa se converter, porque do resto está ótimo. O homem é certinho, perfeito. Eu quero te garantir, meu irmão, homem algum é tão correto que diante da santidade de Deus ele não seja tão